podcast. Nós estamos no dia 21 de janeiro de 2022 no Quilombo do Campinho, aqui com Ronaldo dos Santos, ICL, para um bate-papo sobre a percepção sobre as mudanças que estão acontecendo no território e em relação ao clima também. Bom, a ideia, Ronaldo, eu tenho um roteiro aqui junto comigo, mas a ideia é assim, que seja realmente aberto, tá? Antes de dar sequência, eu queria assim te perguntar seu nome completo, sua idade e há quanto tempo você mora aqui? Meu nome é Ronaldo dos Santos, tenho 44 anos e moro aqui há 42, porque esse é um atalho da minha história, que eu nasci em São Paulo e vivi 2 anos lá, né? Voltei com 2 anos de idade e então vivo aqui há 42 anos. E por que você veio morar aqui? É porque eu sou daqui, né? Então isso aqui é estranho. Eu sou daqui, eu só nasci lá. Então a pergunta é assim, por que você nasceu lá? Por que você nasceu lá? É porque minha mãe viveu em São Paulo entre 77 e 80. Minha mãe é daqui, meu pai é um retirante do sul da Bahia, que viveu aqui na infância, viveu no Rio na adolescência e viveu em São Paulo toda a vida adulta, onde ele vive até hoje. Então eu nasci exatamente onde meu pai mora. Mas a minha mãe é daqui, viveu lá de São Paulo de 77 a 80 e eu nasci em 78. Perfeito. Então nesses 42 anos, assim, se você pudesse citar 3 exemplos positivos de por que você moraria, por que eu gosto de morar aqui, e 3 exemplos, quais são os problemas daqui? Como é que você categorizaria isso aí? Por que eu gosto de morar aqui? Acho que é a tranquilidade necessária. Tem uma questão que está muito no campo da subjetividade, mas assim, o fato de eu ser quilombola daqui, isso me constrói vínculos que me prendem aqui, então não é um dado objetivo, né? E em terceiro ponto, eu acho que eu poderia falar só esse, inclusive. Tranquilidade, né? Essa questão mais subjetiva de eu ser quilombola, isso me constrói vínculos. Não precisa ser 3, não, até 3. Então foi, eu acho que foi. Então foi. Porque eu acho que assim, a vida tranquila daqui pra mim define tudo, sabe? Tudo. Agora, em termos de aspecto negativo, eu acho que essa nossa tranquilidade, né, de viver aqui, também tem ônus, né? Tipo, a gente está um pouco mais distante dos acessos, né? Aí se você for pensar em estudo, estamos distante, né, das opções, né, em termos de curso superior e tal. Se for pensar em trabalho, o mercado de trabalho aqui é muito limitado. A própria vida de lazer, né? Então, a gente tem... Enfim, eu acho que a nossa maior riqueza nos distancia do mundo de oportunidades. O que parece que a cidade oferece. Eu nem tenho certeza porque eu não vivo lá, né? Porque lá também tem a contradição de quem vive lá, às vezes também não acessa essas coisas. Mas eu acho que, apesar desse ônus, o custo-benefício vale a pena. Então, quando você está falando de acessos, assim, é educação, enfim, alimento também, esse tipo de coisa? Alimento, acho que até menos, né? Menos. Acho que até menos. Mas tipo assim, a pessoa ficou doente, tem que levar para Rio São Paulo. Saúde. Né? A saúde. Né? Enfim, eu acho que a maior parte mesmo das coisas que vão surgindo não está fora das metrópoles, está nas metrópoles, entende? Então quem está fora das metrópoles às vezes tem mais restrições mesmo. Você tem percebido algumas mudanças, não só no Quilombo, aqui, mas no entorno dele, pensando em bacia também? Sim. Nos últimos 10 anos? Estão secando, o volume de água não existe mais. As cachoeiras têm mais pedra do que a água. Não chove como antigamente, que eu ficava uma semana sem ir na escola porque da chuva, e hoje em dia isso já não existe mais.
Aí quando chove, como no sul da Bahia, né, deixa uma cidade inteira embaixo d'água por um mês, aí são aqueles fenômenos super desequilibrados, né? Isso se percebe a olho nu. E aqui você tem observado, você vivenciou, na verdade, um tipo de problema associado com isso? Com essas mudanças? Sim. Qual, exatamente? No verão 2013, 2014, a comunidade do Campinho ficou sem água. Sem água na torneira. 2014. Verão 13, 14. Já tinha acontecido isso antes? Que eu me lembro, não, nunca. Que eu me lembro, nunca. Esse, para você, é o mais marcante? Tem outro? Se eu for falar de fenômeno climático, esse para mim é o que marcou. Porque o Campinho a gente não sente muito inundações, né? Porque não é um lugar plano, a gente tá meio que num alto, a calha do rio tá lá embaixo, distante das casas. Sim. Então inundação pra gente nem é algo que vai chamar a atenção. Tem as enchentes, né? Mas o nosso rio enche. Isso aí já é outro fenômeno, porque antigamente o povo ia pra cidade a pé, né? E atravessava o rio. Então quando chovia aqui, o rio enchia, o rio ficava dias cheio, né? E o povo inclusive não conseguia ir para a cidade ou voltar, caso tivesse para lá. Hoje em dia não tem mais enchente, né? O rio enche 10 horas da noite e 5 horas da manhã já desceu. Você já ouviu falar de mudança climática? Qual que é a sua opinião? O que você pensa sobre isso, Ronaldo? Eu penso que o homem está acelerado em destruir o que resta, né? É isso, as mudanças climáticas. Inclusive parece que esse processo de o planeta aquecer e gelar é natural também, né? Então, assim, em alguns milhões de anos isso acontece, né? Mas parece que existe uma pressa do homem aí em ajudar o planeta. Então, se você fosse classificar entre está acontecendo rápido, devagar, ou o que você acha? Muito rápido, Muito assustadoramente. É. E você já experimentou, já passou por uma situação desse evento extremo climático, além desse de 2013, 14, da seca? Esse é o que mais marcou. Na verdade o que a gente vê são as notícias. Por exemplo, estava vendo ontem na internet que as praias de Pernambuco estão desaparecendo, né? Praia de Recife. E não é só Recife, né? Várias cidades hoje estão em estado de alerta, porque já não tem mais orla. E isso aí tá aí para todo mundo ver, né? Então tem menos a ver com uma experiência que eu tive e mais a ver com o que está aí. O que está aí posto. Posto, para todo mundo ver. Mas quer ver um exemplo, Ronaldo? Vocês têm vivenciado com hoje, pensando lá atrás, quando você estava ainda criança, que tem tido dias mais quentes ou dias mais frios? Ou tá tudo igual? Não, o inverno não é mais o de quando eu era criança. Porque na minha infância a gente usava blusa o inverno inteiro. Agora não, agora a gente usa em alguns dias das chamadas frente fria. Vai vir uma frente fria, fica 3 dias e acaba. Aí não tem mais inverno. Aí depois a frente fria voltou, ficou mais 2 dias, ficou mais 3 dias. Então o frio virou evento, não é mais uma estação. E o calor de fritar ovo no asfalto, né? Um sol para cada um. Você acha que as pessoas elas estão preparadas para enfrentar esses problemas? O que você acha? Com base na experiência aqui e pensando também Eu acho que as pessoas estão vivendo meio que um surto. Aqui eu posso falar do Bolsonaro, né? Posso, né? Deve. Vai ser editado, então. É tipo assim: quem votou no Bolsonaro sabia o que estava fazendo. Todo mundo sabia. E sabia a merda que ia dar. Todo mundo. Eu tenho um que era amigo, mas agora não dá mais pra chamar de amigo, mas enfim. Que ele falou assim pra mim: eu vou votar nesse cara mesmo, porque tá tudo uma merda, pelo menos estoura uma guerra civil. E então, assim, isso antes da eleição. Ele apostava no caos. Acho, inclusive, que ele vai votar de novo. Não tenho mais falado com ele, mas tem um outro que falou que ia votar, votou e disse que não vai votar mais.
esse me disse que votou no Bolsonaro por causa da liberação das armas. Então, assim, eu não acredito em ninguém que tenha votado no Bolsonaro acreditando que ia ver o melhor. Aí, como é que você explica isso? Se é verdade o que eu estou falando, porque pode não ser, eu estou falando da minha crença, de como eu vejo esse fenômeno, né? Como é que explica isso? Acho que só a psicanálise. É um surto coletivo, né? É um surto. E por que você está falando de clima? Eu estou falando disso porque eu acho que é o mesmo fenômeno. As pessoas estão vendo que está destruindo, mas assim, é como se tivesse acionado algum gatilho que te tira da realidade material e te coloca num surto coletivo, sabe? E aquele filme, né, Não Olhe Pra Cima, ele mostra isso, um surto. Mas como assim, gente? Como assim? É isso que a gente está vivendo, né? É um surto caricato, né? Um surto caricato. Aí não adianta você falar com as pessoas, não adianta né? Ou, assim, negar, porque tem os negacionistas, falam negacionista. Tem os caras que negam as mudanças climáticas, né? Diz que é coisa de esquerdista, comunista. Como assim, meu? O cara tá vendo que chovia não chove mais, ou quando chove demais, então, assim. Não, mas ele nega. Então, assim, politicamente, eu acho que a sociologia chegou no seu limite, sabe? Tem que entregar agora para outra ciência aí. Bom, conclusão, ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Tá, ligou o gatilho aí e está seguindo em modo automático. Modo automático. Surto coletivo. Surto coletivo. E aí, bom, nesse sentido, você acha aqui, pelo menos, ou alguma experiência que você tem visto de pessoas que têm feito alguma medida para prevenir esses problemas que estão sendo vivenciados? Você poderia citar? Repete a pergunta, por favor. Que medida de prevenção que tem sido feita de algum lugar que você conhece para evitar esses problemas? Tá bom, a primeira pergunta anterior, você disse assim, não, a galera está no modo automático. Mas tem algumas exceções, alguns exemplos, que talvez estejam realmente preocupados com isso. Acho que o fato da gente estar aqui junto hoje conversando sobre isso é também de promover e fomentar esse debate, essa discussão e pensar em estratégia de o que eu posso fazer então, já que eu estou preocupado, eu sei o que está acontecendo e como é que eu posso evitar isso. Então, o que eu vejo aqui, tem as comunidades, os grupos que tradicionalmente a sua existência tem uma relação intrínseca com a sustentabilidade. A gente até usa o termo povos do campo, das águas e das florestas. É um conjunto é uma sociedade cujo modo de vida tem a ver com isso. Aí você fala, mas tem quilombola que destrói, tem caiçara que destrói, tem indígena que destrói. Sim, tem, né? Porque somos seres humanos, então uma vez que a gente é picado pelo o bichinho global, né? Então em tendência, nessas comunidades isso também chega, né? Mas não é a natureza, né, desse coletivo, né? São grupos que... E é isso que eu falo, e aí não é uma medida para conter a mudança climática, é o modo de vida, que já é assim, né? Aí, além desses grupos, óbvio que existem grupos acadêmicos, do terceiro setor, e em alguns casos até do primeiro setor preocupado, né? Do segundo, né? O empresariado ao segundo setor, né? Então, essa classificação eu não conhecia não, só do terceiro. O terceiro setor são as ONGs e tal. Então, parece que o primeiro é o Estado, o segundo é as empresas. As empresas. Então, o segundo. Acho que é o segundo setor. Existe no segundo setor grupos preocupados também. Então é isso. São preocupações isoladas ou não, mas são pontuais. Acho que o nosso problema são os grandes projetos globais, né? Tipo assim, a COP deveria nos dar alguma resposta que não nos dá. Então eu me pergunto o quanto que aquilo que eu faço aqui realmente está resolvendo alguma coisa, ou se a gente vai morrer junto mesmo, porque quem era para cuidar das grandes decisões não está cuidando das grandes decisões, né? Você me levantou uma bola aí nessa fala, duas coisas. A primeira,
queria saber um pouco como é que você vê o papel das comunidades tradicionais frente a esses desafios da mudança climática, pensando nessa relação com a natureza, com a sustentabilidade. Essa é uma. A 2, você como membro também da CONAC, que eu sei que teve participação, né, na COP26 aí, como é que você vê essa articulação em nível global e o que você faz aqui? Eu queria que você fale um pouco mais além do que... Tá, em primeiro lugar, assim, eu falo assim, papel da comunidade tradicional. Pensar papel, né? As pessoas sempre colocam pelo menos duas perspectivas para justificar uma política pública. Uma é econômica, né? Tipo assim, a reforma agrária. A reforma agrária, uma comunidade, um assentamento produz alimento, então produz riqueza, né? Então a justificativa ela tem sempre um recorte econômico por trás, né? E quando o Bolsonaro falou assim, eu tive num quilombola lá no Vale do Ribeira, eles não produzem nada, serve nem para procriar, o mais leve tinha 7 arrobas, serve nem para procriar. O que ele está dizendo é o seguinte, aquilo ali é furada, não dá dinheiro, né? Na verdade é mentira, lá é onde a família dele grila a terra, né, expropria e polui, né, e os quilombolas estão lá exportando banana para fora do Brasil, os quilombolas de produto. Então, só para dizer, a própria narrativa dele já é uma mentira, mas ela é fundamentada nessa lógica de que o primeiro objetivo é produzir riqueza e o segundo é proteger o meio ambiente. Então, essa coisa de comunidade tradicional, quilombo é área preservada, né? Está na Política Nacional de Áreas Preservadas. Eu acho as duas coisas eu acho muito importante, inclusive que o Estado nos ajude a fazer isso, né? Tanto produzir riqueza como preservar o meio ambiente. Só que ao mesmo tempo isso é uma armadilha, entende? E eu digo o seguinte, terra quilombola, assim, não é para nada. Terra quilombola para mim é reparação. O Estado brasileiro cometeu o crime da escravidão. Nós já somos um legado do crime praticado. Então entregar a terra de um quilombola é só uma reparação histórica, só. Se o quilombola quiser pegar aquele documento, botar na gaveta e ficar sentado na sua sala e falar assim, eu não devo nada ao Estado brasileiro, nem preservar nada, nem produzir riqueza nenhuma, eu acho que ele pode, porque assim, não é sobre isso, entende? Agora, óbvio que o quilombola não vai fazer isso, porque senão ele morre de fome, ele tem que ir à luta e tal. Mas então eu não gosto muito de pensar em papel, porque assim, o papel das comunidades não tem papel, né? O papel, assim, o que tem é uma dívida, né? Que das mais de 6 mil comunidades quilombolas que existem no Brasil, menos de 200 tiveram suas titulações. Então a gente tem um passivo aí de 5 mil e tanto para o Estado chegar lá e corrigir a dívida histórica. Ponto. O resto não é um problema nosso. Então é assim que hoje, óbvio, eu estou com 44 anos, gente, pouco de movimento, e eu cheguei a essa conclusão depois de muitas conversas como essa. Mas hoje é a minha convicção. Perfeito. São parênteses nessa conversa. E reformulando a pergunta, não era o papel, na verdade, que eu queria extrair aqui, querer ouvir de você, é mais de uma narrativa construída também, que essas comunidades tradicionais têm sobre o uso da terra, e que hoje, para o bem ou para o mal, a política também tem se apropriado para isso. Sim. Né? Não, é isso, aquilo que eu te falei, né? A nossa existência tem uma relação uma relação intrínseca com o conceito da conservação, porque enfim, nosso conhecimento, nossa relação com a natureza, né, nosso uso dos ecossistemas sempre foi sustentável, né? A própria relação com a caça. Até como eu falo sobre o Jussara, né, que a gente hoje trabalha com o palmeiro Jussara. Aí, às vezes a galera, né,
galera de 20 anos começa a falar assim. Aí também tem aquilo, você começa a receber turista e começa a falar pro turista, né? Não, porque a gente sempre comeu palmito, aí o palmito está entrando em extinção, a gente agora come o fruto e não derruba mais a árvore. Parece que o quilombola sempre fez errado, aí num determinado momento a gente aprendeu a fazer o certo e não é isso. Fala assim, não, tem que explicar essa extinção aí. Né? Porque eu me lembro que a gente ia pro mato, a gente só cortava um palmito para comer se embaixo daquele palmito tivesse várias mudinhas crescendo. Porque o jussara não dá torceira igual o açaí, né? Ele é uma árvore solitária. Realmente você mata a árvore. Mas, depois que aquela árvore deu o cacho caiu, o passarinho comeu e disseminou aquela semente pela mata. Tu tira aquela árvore, mas aquela árvore deixou 50 outras, né? 100 outras, a gente não sei, eu nem sei quantas outras. Então, esse uso é sustentável, por mais que ele mate uma árvore, sabe? Agora, o que aconteceu é que chegaram, né, os restaurantes e pizzarias, principalmente, começaram a encomendar para as pessoas palmito. E aí começou a surgir uma nova categoria de trabalhadores ilegais, né, que é o palmiteiro. O palmiteiro ele foi criado pelo mercado. Só que o criminoso é o palmiteiro, não o mercado, né? E aí o palmiteiro começa a exercer uma pressão sobre a mata, a palmeira jussara. E aí quando você corta um jussara antes dele dar o primeiro cacho, igual ali tem um bem fininho, você está vendo ali, né? Com um cachinho. Me parece que é o primeiro cacho, porque ele é muito novinho. Se você cortar o palmito antes do primeiro cacho, ou seja, aquela árvore não deixou filho, né? Porque ele nem criou ainda, então você já cortou e já comeu. E aí essa pressão do mercado, da cidade, faz com que os palmitos que estão sendo extraídos são antes mesmo de reproduzir. Aí a extinção está anunciada, né? Então você percebe que eu contei a mesma coisa de duas maneiras, né? E aí quando você compreende realmente esse contexto dessa pressão toda, aí você fala, realmente o quilombola comer palmito não era o problema. O problema é o que o mercado fez, né? E a palavra mercado, ela também é simbólica. E serve para caça, serve para tudo, serve para o fogo. A gente sempre usou fogo nas nossas roças, nas nossas roças de coivara. Sim. E CL, vai nessa? CL. Eu vou ali. Beleza. Depois pra ver se eu sair na francesa. Porque eu tenho dentista. Para entregar esses equipamentos, a gente deixa ali, deixa com o Ronaldo. Como é que a gente faz? Ou você já leva? É porque eu guardei a chave lá já. Eu posso deixar aqui, tu pega com a Letícia que fica aqui. Pode ser? Tá, Tá bom. Depois eu boto nas caixinhas e guardo. Beleza. É porque eu tenho horário no dentista. CL, obrigado, viu? Falou CL. Ô, Ronaldo, Depois é nóis. O fogo, né? Eu tava vendo, inclusive, um pessoal falando, um pessoal do Jalapão, dizendo que o capim dourado tá comprometido com a proibição do fogo, porque o capim dourado depende do fogo. Se não tem mais fogo, o capim melado vai igual o nosso sapê. É o nosso sapezal. A gente sempre teve sapezal, a gente fazia nossas casas de sapê e tal. Aí depois que veio essa cultura do fogo é demodê, né? Fogo é crime, aí as pessoas foram parando de botar fogo e o sapê acabou, né? Então eu acho meio o discurso um pouco descontextualizado, sabe? Eu não lembro nem qual foi a pergunta, o ponto de partida. Não, o ponto de partida era esse um pouco, né? Era de falar que da narrativa sobre as comunidades tradicionais frente à mudança climática. Sim, tá. Então é isso, eu acho que o modo de vida dessas comunidades, historicamente, desde sempre, tem uma relação direta com a sustentabilidade. Acho que se o Estado compreendesse isso lá atrás e tratasse isso de forma estratégica, seria uma excelente aliança. Para a conservação e para a questão climática, mas o Estado, aí assim, eu compreendo o Estado como um ente a serviço do mercado, né? E aí a lógica que vai imperar é sempre a do mercado, né? Tipo, quando é que a gente vai trocar as frotas de automóveis de combustíveis fósseis por outro tipo de energia? Quando o mercado dizer que está na hora.
Hein? Não é o limite do recurso. Não é, não. Quando o mercado estabelecer assim, ó, 2036 dá pra gente trocar a foto. Aí vamos fazer um auê danado em 2030, no início de 2032. Vão dizer, já descobriram tudo, tá tudo descoberto, mas vamos deixar essa notícia para quando estiver chegando perto. E aí eles vão nos convencer que agora teve um cientista fera, um engenheiro massa que vai ganhar Nobel, não sei o que, e vai anunciar a nova descoberta. Em 2036 vão trocar as fotos. Aí em 2036 eles trocam as fotos. Porque o mercado diz que está na hora de... Beleza, galera? Agora... É o cenário do filme, né? É o cenário do filme, né? É o cenário do filme. Puta, Ronaldo, olha, torcendo pra que não seja assim, cara, mas do jeito que caminha... Putz. Olha, só para encerrar, e vai já dar quase uns 30 minutos que eu te falei de bate-papo, queria mesmo que você comentasse um pouco sobre a participação da CONAC dentro aí da COP26. Como é que você viu isso? Como é que você vê? Então, a CONAC participa de COPs há bastante tempo, mas sempre com delegação muito menor, de 1, 2 pessoas. Não sei falar nem sobre esse histórico de participação da CONAC nas COPs, mas já vem participando há um tempo. Essa foi a participação mais emblemática da CONAC numa COP, que foi com a delegação um pouco maior, que eu também não sei dizer de quanto, eu posso levantar isso e falar. Mas foi a maior participação da CONAC na COP. Mas ainda foi uma participação muito pequena. Os indígenas, por exemplo, foi a maior participação de todos os tempos, né? Que foi assim, uma participação super expressiva e tal. Então eu acho que a gente ainda está entrando nessa agenda. De toda forma, eu acho importante, emblemático, eu acho que... Porque a minha fala parece que é uma fala pessimista, derrotada e de quem desistiu de lutar. Mas não é. Parece uma contradição, mas é exatamente... Porque assim, eu acho que tá tudo uma merda mesmo. Acho que quem manda é o mercado mesmo. Acho que quem governa as nações e os estados não tem compromisso, a priori, não tem compromissos nem com os povos, nem com o meio ambiente, porque existe um compromisso primeiro, que é o mercado. Então eu penso tudo isso. Mas acho ainda que a luta dos povos, a luta dos movimentos sociais e tal, é o que mantém minimamente um equilíbrio nessa balança, é o que garante que a coisa não vá mais solto ainda do que está indo, e é o que ainda puxa essa rédea ainda para um lugar de esperança, né? Então é isso, né? Então só para dizer que a minha fala não é uma fala nem de pessimista, nem de derrotado, nem de desistência, mas trazer para uma lucidez também que a gente precisa, né? Porque o debate ambiental também e climático, não sei se você concorda comigo, mas é um debate bastante poético e emocionado. Mas na prática... E na prática, assim, a gente também tem que fazer essa autocrítica aqui no movimento ambientalista, principalmente, os socioambientalistas também, né? De prestar atenção na realidade, né? Pisar os pés no chão e falar assim, opa. Pé no chão. Ronaldo, olha, a gente cumpriu aqui com os pontos e eu vou encerrar aqui, ó, vou dar um